Bom dia, eu sou Marcos Augusto Gonçalves, da Folha de São Paulo, sou editor do Caderno Ilustríssima do jornal e tenho participado dessa iniciativa do seminário Folha Itaú Cultural em torno de temas relevantes para a cultura brasileira. E hoje é o nosso segundo dia, né? Eduardo Saron, que é o diretor do Itaú Cultural. E hoje teremos duas mesas sobre questões relativas ao financiamento da cultura, a direitos de artistas, enfim, ao arcabouço legal que temos hoje no Brasil, né, com vários problemas, com algumas questões já mais ou menos bem encaminhadas, outras muito mal encaminhadas. E num momento também muito sensível, né, para a cultura brasileira, que, de certa forma, enfrenta ataques, né, da parte do próprio governo federal. Enfim, todas essas questões a gente vai ter oportunidade de discutir hoje aqui. Saron. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. O Mag sempre é muito discreto, mas ele foi o bom provocador desta série de encontros, né? O nosso segundo encontro. Teremos um terceiro ainda esse ano. Importantíssima essa parceria para nós do Itaú Cultural com a Folha, porque não só a cultura e o mundo da cultura, as políticas culturais, todos os seus desdobramentos precisam cada vez mais ser debatidos, mas é preciso que as pessoas que principalmente não estão no mundo da cultura diretamente ligado, mas são impactadas por ela ou querem entender um pouco melhor, possam compreender um pouco mais o nosso universo. E, para isso, o papel da Folha, a dimensão, a capacidade de ir mais longe, quando nós debatemos aqui entre nós, com toda a qualidade da informação e a seriedade, para nós é fundamental. Então, muito feliz com essa parceria com a Folha. Certamente, este vai ser um dia importante, como bem o Mag falou, são tempos complexos, são tempos difíceis, e isso precisa que a gente esteja ainda mais sintonizados e compreendendo o cenário para que a gente possa se movimentar ainda melhor. Espero que vocês gostem dessa manhã, uma manhã fria, mas espero que aqui dentro seja uma manhã quente e de muito acolhimento. Muito obrigado. Você desce? Eu fico? Acho que você fica, né? Então eu fico, o Mag desce, né? Aí você volta na próxima. Deixa eu só dizer o nome da mesa. Pode ser? Você vê que a gente ensaia tudo. Então, o Saron vai mediar a primeira mesa, né? O tema é como financiar arte e cultura. Os convidados são o João Leiva, o diretor da consultoria J. Leiva Cultura e Esporte, a Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Ricardo Levisk, presidente da Levisk Legado, especialista em endowments, que vem a ser aqueles fundos, né, de financiamento cultural. Com você, Saron. Muito bom. É isso. Tudo bem ensaiado, como um bom diretor artístico mandaria. Obrigado, Mag. Obrigado mesmo. Então, vamos chamar os nossos convidados. Renata, Levinsky e João. Sejam bem-vindos. Quando nós pensamos com a Folha essa mesa, pensamos três universos, né? Alguém que não só é um produtor cultural, é um captador de recursos, mas uma pessoa que efetivamente conhece a cultura, o modus operandi da cultura, a partir do consumo e do perfil da população, sobre os seus desejos no campo da cultura. E aí pensamos no João Leiva. O João não só é um importante produtor e captador de recursos, mas é uma das pessoas que tem se dedicado nos últimos tempos com muita intensidade, com muita propriedade. Agora está fazendo doutorado ou pós-doc, João?
É doutorado. Doutorado, já estou querendo. Não, pode virar pós-doc já. Em Londres, sobre questões relativas a consumo cultural, pesquisas culturais, e tem uma parceria relevante aí com a Folha de São Paulo, com o Datafolha, e faz a mais importante pesquisa sobre consumo cultural no país. Então, a gente pensou no João. O Levinsky, Ricardo Levinsky, não só é um importante captador de recursos para grandes instituições culturais, aqui destaco, entre várias, aqui o Museu Judaico, que daqui a pouco vai abrir, ali na Avanhandava. Avanhandava, né, João? Mas o João se dedicou intensamente a construir o marco legal, o arcabouço legal do endowment no Brasil, né, dos fundos patrimoniais. Então, ele tem uma experiência aí, para fazer jus aos nossos amigos do sistema financeiro, com o BNDES, importantíssima. Então, a vinda dele aqui não é só sobre o aspecto desse desafio de captar para grandes proponentes, para grandes iniciativas que têm o sentido da perenidade do legado, mas também trazer essa nossa experiência. E a Renata, que dirige, que lidera o mais importante festival de cinema do Brasil, o Festival Internacional de Cinema, 43ª, né, edição, teremos agora em outubro. É aquele festival que todo mundo as pessoas que são obcecadas por cinema, que gostam de cinema, param a vida 11 dias? 15 dias, né? 15 dias para acompanhar aí mais de 400 filmes, e a ideia é que a Renata traga um pouco da sua experiência, o seu desafio de captar recursos, inclusive dentro desse cenário não só do recuo do ponto de vista do orçamento direto, mas também do recuo das estatais, né? Isso é um tema que tem afetado muito o cenário cultural, certamente essa é uma das questões que nós vamos trazer aqui. Então, pensamos junto com a Folha, junto com o MAG e toda a equipe, aqui a equipe do Itaú Cultural e essa mesa, certamente a gente vai ter aí uma boa conversa. São 10 minutos para cada um, a ideia é que a gente conversa aqui 30, 35 minutos, depois passe a bola para vocês. A gente tem até às 11h30 para fazer um diálogo, porque eu sei que tem aqui muitos que também militam no campo da cultura e certamente poderão contribuir com as suas perguntas. As perguntas serão por escrito, e daqui a pouco vai ter uma pessoa aí. Quem é a pessoa? Como é seu nome? Evelyn vai passar aí para recolher as perguntas. Contamos também com as intérpretes de Libra, importantíssima. Aliás, aqui é uma política do Itaú Cultural permanentemente. A gente sempre tem acessibilidade, isso é algo importante, aliás, importante nas políticas culturais. Então, obrigado pela presença. Bom, o desafio do financiamento da cultura passa por compreender, de fato, como é que é a nossa dinâmica. Nossa dinâmica é uma dinâmica híbrida, nem é estatal, nem é exclusivamente privado, mas mesmo o privado conta com as leis de incentivo federal, estaduais e municipais, e esse modelo híbrido tem se caracterizado ao longo dos últimos tempos. Aliás, se a gente pegar os últimos 100 anos de perfil e do modelo da atuação cultural, a gente teve no início do século XX uma movimentação de uma atuação mais estatal. Eu acho que São Paulo, inclusive, liderou aqui com a prefeitura do Fábio Prado, com Mário de Andrade ocupando a primeira departamento municipal de cultura, criou importantes políticas culturais, foi chamado para pensar, inclusive, um grande órgão cultural até hoje relevante, o IFAM. Lá para 1937 é criado o IFAM. Então, duas importantes características públicas. Depois a gente tem um ciclo misto, meio público, meio privado, e com uma atuação bastante importante do mundo privado. Surge o Sistema S, né, por volta dos anos 40, e logo em seguida, ali, um pouco, talvez, incentivados pela criação do MoMA e pela presença mais intensa da iniciativa privada, a industrialização do Brasil, a gente tem aí a iniciativa privada, pela primeira vez, dando uma contribuição mais relevante. Surge Mando São Paulo, Mando Rio de Janeiro, logo em seguida o MASP, seus desdobramentos, Cinemateca, né, Bienal de São Paulo, aí a iniciativa privada vem e, de fato, apresenta-se
como um importante mecenas da cultura, né? Aí a gente vem para os anos 70, com a criação da Funarte. Ali, na criação da Funarte, 70 e poucos, também o Sarney, senador, pensa a primeira lei de incentivo fiscal. Aliás, a Lei Sarney ele pensou como senador em 73, para ser mais exato. E aí, quando ele toma posse, pede lá para o João Sayad, que foi secretário aqui do Serra, cria-se a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Sarney naquele momento, e ali também cria-se o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura vem num modelo de, inclusive, ampliação do espaço político de Minas Gerais na cultura. Conta-se as histórias de que, lá pelas tantas, ele olha para o Ministério e vê, puxa, não tem Minas não está bem representado. José Aparecido tinha, alguns meses antes, feito um grande encontro em Ouro Preto com todos os secretários estaduais de cultura e reivindica uma pasta exclusiva para a cultura. E aí cria-se o Ministério da Cultura, vem a Lei Sarney e todo arcabouço, todo o sistema de financiamento aí é transferido para a Lei Sarney efetivamente, né? E aí tem os desdobramentos todos que a gente conhece, e agora a gente vive um momento muito híbrido, inclusive com o aparecimento das organizações sociais, né? Se você for imaginar, o Estado pede para as organizações sociais cuidarem dos seus principais equipamentos e elas pegam recursos diretos e também pegam recursos dos incentivos fiscais. Com isso, a produção independente sempre fica à margem disso. Eu acho que esse é um ponto relevante. Não há uma política cultural declarada para a produção independente, né? Precisa, consistente para a produção independente, e acaba, às vezes, havendo, inclusive, uma disputa, e eu considero desigual, entre a produção independente, iniciativas independentes e organizações que, de alguma forma, permeiam o Estado. As OS foram um importante avanço, porque, sem as OS, certamente, muitas das iniciativas culturais não existiriam. A primeira OS no Brasil, inclusive, é em Fortaleza, no Ceará, no Dragão do Mar, já tem mais de 20 anos, a primeira OS de cultura, baseado no modelo das OS de saúde. E aí São Paulo vem, implanta as OS, e este modelo, vocês percebam, esse modelo híbrido entre o público e o privado, entre recursos próprios, que são muito poucos, né, da iniciativa privada, e recursos públicos, é o que domina até hoje o cenário brasileiro de cultura. E, diante desse cenário complexo de arcabouços legais, que a gente vai ver na mesa do MAG com mais precisão aqui no segundo momento do dia, nós estamos agora nos debruçando. E eu penso que o nosso querido João Leiva pode nos ajudar um pouco aqui nessa boa conversa. Bom dia, obrigado, Saron. Queria agradecer o convite do Itaú Cultural e da Folha para participar desse evento importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. E acho que você fez umas colocações interessantes aí, Saron, para provocar um pouco da conversa. Porque sempre que a gente fala de investimento em cultura, a primeira coisa que vem à mente é a Lei Rouanet, né? Parece que ela meio monopoliza um pouco da discussão. E acho que nesse momento que a gente perdeu o Ministério da Cultura e que está discutindo aí, que teve um primeiro pacote de mudanças na lei, acho que é oportuno a gente sair um pouco desse monopólio da Lei Rouanet e olhar o cenário, tentar olhar, né, pelo menos o cenário de uma maneira um pouco mais distante, entender o que vem acontecendo com a cultura nos últimos anos, né, o que a gente já fez, o que a gente já tem de iniciativas no passado em termos de gestão cultural, para que a gente possa planejar os movimentos aí para o futuro, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que eu acho importante a gente ter é uma visão assim mais contemporânea do sentido que a arte, a cultura e o entretenimento têm hoje na nossa sociedade, né? Acho que cada vez mais a gente tem que tentar olhar para essas três palavras que eu mencionei aqui, né? Arte, cultura, entretenimento, que muitas vezes as pessoas separam, mas que eu entendo como fazendo parte de um mesmo fluxo, né? Que às vezes às vezes é muito fácil você separar o que é arte do entretenimento, às vezes não é muito clara essa separação, né? E ter uma compreensão assim do impacto que isso tem tanto do ponto de vista social quanto econômico para a sociedade, né? Nos últimos anos vem crescendo esse discurso, né? O quanto a cultura pode ser importante para o desenvolvimento social, né,
do nosso mundo hoje e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento econômico, né? E acho que essas duas vertentes não são necessariamente incompatíveis com as necessidades de criação artística, criatividade, independência, nada disso, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse olhar um pouco mais amplo, não ficar fechado nas visões tradicionais de cultura, né? Porque quando a gente fala de gestão cultural, ela nasceu ali, como você falou bem, patrimônio, né? Focado em patrimônio, e devagarzinho foi incorporando outras áreas. Acho que hoje a gente tem que tentar trabalhar mais com esse conceito de economia da cultura, que é um conceito, vamos dizer assim, que deve ter aí uma década e pouco, não tem muito mais do que isso, que procurou, vamos dizer assim, incorporar as atividades mais tradicionais da cultura, né? Teatro, música, a parte de patrimônio, atividades que orbitavam em volta ali, né? Arquitetura, as questões mais digitais, design, né? Um pouco de urbanismo, gastronomia, dependendo do approach que você faz. Né? Os diferentes países hoje, quando falam de economia da cultura, às vezes incorporam uma ou outra área diferente ali, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, passar a ter essa visão, não ficar preso na visão mais tradicional, que eu acho que é uma visão meio antiga que precisa ser superada. E, trazendo essa visão, o que acontece? Acho que o olhar sobre a gestão cultural também tem que mudar, decorrente dessa diferença de conceito aí. E o que eu acho que é importante hoje, que a gente tem pouco aqui ainda no Brasil? Primeira coisa, conectar melhor a cultura com outras áreas. Se a gente for pegar as diversas atividades culturais, teatro, música e tal, são atividades bastante fragmentadas, que você tem desde o pequeno produtor independente até grandes instituições, né? Então, você tem desde um músico alternativo até uma grande orquestra. No teatro, você tem o teatro municipal e grupos alternativos de teatro. No audiovisual, hoje, está super pulverizado e fragmentado a produção. Você tem N coisas diferentes aí acontecendo. Entre as áreas existem conexões, né? Então, você pega um ator, ele pode estar no teatro, ele pode estar no audiovisual, ele pode estar na publicidade, ele tem N maneiras de utilizar aí o seu trabalho, né? Então, assim, é uma área bastante pulverizada e que é difícil você ter uma gestão que foque só em uma coisa ou outra. Ela está sempre meio interligada ali. Então, acho que é importante a gente se conectar com outras áreas e, principalmente, com aquelas áreas que, tradicionalmente, a cultura tem pouco diálogo do ponto de vista da gestão, né? Aí estou pensando aqui em turismo, na parte de gastronomia, urbanismo, transporte, né? Quer dizer, todas essas áreas, em vários outros países, são bastante conectadas com a cultura, principalmente turismo. E aqui é muito pouco. Então, a gente precisa ter uma conexão maior com essas áreas, né? Educação e até saúde. Educação eu vou falar um pouco mais no final, porque assim, é uma ligação mais evidente, tem toda essa discussão. O Ministério da Cultura, né, quando ele foi extinto, existia uma possibilidade dele ir para a educação, já teve no passado dentro da educação, né? Então, acho que aí cabe uma discussão à parte. Mas, primeira coisa, então, conectar com outras áreas. Segundo ponto importante, a gente, sempre que tem discussão sobre gestão cultural e política para a cultura, a gente só pensa no plano federal, ou pensa predominantemente no plano federal. A gente precisa mudar isso. Tem que ter uma cobrança sobre o federal, mas tem que ter uma cobrança de igual peso no nível estadual e no nível municipal. A vida cultural das pessoas acontece nas cidades. Cada vez mais a cidade se firma como um eixo central de articulação da cultura. Então, é muito importante que existam políticas culturais afinadas com a dinâmica do município. Quando a gente pensa, por exemplo, em urbanismo, coisas assim, a conexão mais imediata se dá no âmbito da prefeitura e não no âmbito federal, né? Isso eu acho que é uma coisa que é bem importante ali. E aí vamos para a parte dos investimentos, né? Que aí tem, vamos assim, vários mecanismos dentro desse cenário. Um deles, que o Ricardo participou do desenvolvimento aqui, vai poder falar com mais propriedade, dos endowments, que eu acho que é um mecanismo mais, vamos dizer, tradicionalmente mais ligado a grandes instituições, grandes projetos, grandes eventos, mas hoje está se proliferando, e o Ricardo vai poder falar em detalhes ali, né? A gente ainda tem uma grande discussão sobre o investimento direto do Estado, né? E, tradicionalmente, existem duas formas principais de investimento direto do Estado, né? Via as instituições, né? Então, manutenção de grandes museus, de grandes teatros, de orquestras. Nos últimos anos, vem proliferando uma tendência a você ter equipamentos na linha das fábricas de cultura. Já tivemos, no passado, as oficinas de cultura, né? Mas, assim, sejam maiores ou menores, equipamentos culturais que o Estado mantém diretamente, né? E os editais, que é uma maneira de investimento direto do Estado, mas que aí você pulveriza
os recursos para os produtores, né? E esse modelo hoje existe uma grande discussão, né, se a gestão é feita via OS, não é feita via OS, mas claramente com a própria crise, o Estado perdendo recurso, ele perde recurso para todas as áreas. Quer dizer, então falta dinheiro para a previdência, falta dinheiro para transporte urbano, para a saúde, para a educação e falta cultura para a cultura também. E aí vem as leis de incentivo, né, que, como o Saron falou, a gestação delas ali começou no final da década de 70. Já aí com Sarney se criou a Lei Sarney, que depois virou Lei Rouanet, que já tem acho que uns 20, já não sei mais quantos anos tem exatamente, mas que ela ganha importância efetiva no segundo governo do Fernando Henrique. Por quê? Porque, como é uma lei que depende do lucro das empresas, ela começa a ser relevante, começa, vamos dizer assim, dominar o cenário cultural a partir do momento que você tem estabilização econômica, você tem mais empresa abrindo capital, o lucro começa a vir, o país começa a crescer, e aí a Lei Rouanet começa a ganhar importância, né? E um dos motivos que ela ganhou importância foi essa falta do desenvolvimento de outros mecanismos, falta de um olhar mais aguçado do Estado, dos municípios para a cultura, né? E no plano federal se criou esse mecanismo que, em tese, passou a ter que dar conta de tudo. E, na minha visão, assim, enquanto a gente apostar todas as nossas fichas só na Lei Rouanet, a gente não vai chegar num bom termo, né? A Lei Rouanet tem um tripé, um que é do mecenato, do Fundo Nacional de Cultura e do FICART, que seria para parcerias público-privadas. A gente só olha para o mecenato. A maior parte das mudanças da Lei Rouanet foram focadas só no mecenato. Enquanto a gente continuar com isso, nós não vamos resolver nada. Dentro do mecenato, você tem regras para os produtores e regras para as empresas. Sempre que se tentou mexer na lei, o foco principal foi nas regras que atingem os produtores, né? Então, se a gente for pegar desde o início da gestão do PT até essa última mudança agora com o Bolsonaro, o foco da mudança sempre foi o mesmo: descentralizar recursos, tirar do Sul-Sudeste, passar para outros estados e não concentrar em grandes produtores, pulverizar e tal. Esse foco era o mesmo de quando foi criado o Conselho Federal de Cultura durante a ditadura, né, na década de 70. Você pega os textos ali, o que se desenhava ali, o que se queria isso também, como hoje. Hoje a gente está patinando na mesma tecla ali. E como a gente focou só nos produtores, as mudanças, não focou nas regras que atingem as empresas, eu acho que dificilmente a gente vai ter um efeito como não teve um efeito nas várias mudanças que ocorreram ao longo do governo do PT, né? Além disso tudo, a gente tem o Vale Cultura, que foi uma nova ferramenta para incentivo à cultura, que aí, diferente das outras, ela coloca um dinheiro na mão do cidadão, para que ele escolha o produto cultural que ele quer, que eu acho que é super importante e que se perdeu. Aí, se não me engano, hoje, eu acho que ele está funcionando, mas, na prática, não, quer dizer, ele não foi extinto, mas acho que ninguém mais utiliza, que precisaria ser revisto. É um problema da descontinuidade também das leis ali, né? E, para acabar, que está encerrando o tempo aqui, coisas que eu acho que é importante para frente aí. A gente tem um bom sistema de informação. Quer dizer, para estabelecer as políticas, a gente precisa ter um bom diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, a tendência é que a gente não tenha boas soluções. E, no caso da Lei Rouanet, desde a gestão do PT, como até agora, acho que a gente tem um problema de diagnósticos. Diagnósticos mal feitos geram tentativas de mudança que, na minha forma de entender, não vão resolver o problema. E resolver um pouco melhor essa questão da descontinuidade das políticas. É ministério que vai e que volta, é projeto que vai e que volta, e isso, no médio prazo, tende a enfraquecer aí a área cultural. Acho que, para começar, são esses pontos que eu queria tratar aí, Saron. Maravilha, João. Impressionante. A sua vida lá em Londres está ali rendendo a precisão do horário. Que bom. Você traz algumas coisas que eu acho relevante. Primeiro, esse foco excessivo sobre a Lei Rouanet. Talvez o mundo da cultura errou historicamente nesse foco. Inclusive, os próprios governos que passavam. Todo governo que entra, a Lei Rouanet, é incrível isso. Há dados da Confederação
Confederação Brasileira dos Municípios, que diz que o investimento na cultura público é 60-30-10. 60% vem dos municípios, 30% vem dos estados e 10% da União. União contando o orçamento direto e o incentivo fiscal. E vejam, e a gente foca nesses 10%, ao invés de focar de saída, porque, de fato, né, a cultura acontece na cidade, no município, nos 60% de recursos, né? E, com isso, há uma fragilidade, inclusive, no desenho da política pública, né, da cultura nos municípios. São raros os municípios que têm precisão, clareza nessa, né? Então, eu acho que você traz uma conversa muito importante. E o aspecto da economia criativa, né? Acho que Tony Blair foi o grande, não foi quem iniciou esse debate, mas, do ponto de vista de política pública, foi quem implementou lá em 96, 97, né, e trouxe esse campo da economia criativa, mas que exige de um país tão distante do ponto de vista do desenvolvimento real, exige muito conhecimento. A economia criativa, basicamente, está ligada a conhecimento, né? E eu já trouxe em outro debate, aliás, é uma conversa que eu quero ter com o MAG e a Folha para o próximo debate. Esse é um país com profundas desigualdades, inclusive no campo da leitura, que é o balizar para a gente começar a pensar a questão do conhecimento e a questão da economia criativa. Mas essa é uma boa conversa que nós podemos ter aqui na frente. Ricardo, você é um grande captador de recursos para grandes instituições. Primeiro, sempre tem um pouco a desconfiguração do profissional de captação de recursos. Eu me lembro que teve um governo que o captador de recursos era quase vilão dessa história, né? E tem uma importância relevante, até porque não só capta, mas pense estrategicamente, inclusive target e outras questões de desdobramentos para o perfil da captação, como fazer uma boa captação, né? E você tem belíssimas experiências, não só para equipamentos, mas também para corpos estáveis, né? Eu acho que essa sua experiência levou a esse desafio maior da sustentabilidade, porque eu acho que a discussão é como tornar o ato de se fazer cultura sustentável. E não é sustentável que o show se pague. Um show, uma atividade cultural nunca vai se pagar por si só, com raríssimas exceções, isso seja aqui ou no mundo inteiro, né? Mas como tornar sustentável com a gama de recursos de vários campos, né? Eu acho que a sua experiência, e o Ricardo foi determinante na aprovação do projeto que institui o Fundo Patrimonial, embora ainda não esteja regulamentado, acho que a sua experiência pode nos ajudar muito aí nesse pensamento estratégico. Maravilha. Obrigado, Saron. Obrigado, Folha, e pela Itaú Cultural, pela oportunidade. De fato, acho que o desafio e a conversa é focada na questão da sustentabilidade financeira de instituições perenes e também a sustentabilidade financeira de projetos. Então, antes de falar do Fundo Patrimonial e do Endowment, que, na verdade, ele é uma ferramenta, mais uma ferramenta de sustentabilidade financeira e que, normalmente, ela é possível quando a gente já está num estágio mais avançado e também num momento de vacas gordas, né? Normalmente se montam os fundos patrimoniais no momento de vacas gordas e não quando a gente está no momento mais frágil, como a gente está desenvolvendo. Mas, antes de explicar sobre o fundo patrimonial, queria fazer uma pergunta, até para poder começar e entender um pouco e pegar um pouco o discurso do João com esse cenário macro que ele trouxe. Né? Quantos de vocês aqui na plateia representam instituições culturais? Quantos de vocês são produtores culturais independentes? Quantos de vocês são doadores ou patrocinadores? Bom, tem um outro perfil aqui que eu depois fiquei curioso para a gente entender quem são. A gente, na hora do debate, vocês também pegam um pouco a palavra. Ela levantou tímido lá, porque... Ficou com medo, né? Bom, vamos lá. O trabalho quando a gente pensa na sustentabilidade financeira de instituições ou de projetos, normalmente o primeiro passo para a gente pensar é buscar uma salvação, que é uma salvação externa.
Então, eu costumo dizer que o trabalho para se pensar no seu projeto, na sua instituição, ele começa com um trabalho muito parecido com o de psicanálise. A gente vai no terapeuta, se deita no divã, fala, estou com um problema, eu não estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo fazer aquilo, quero mudar, preciso disso. E daí você deita no divã com a expectativa que aquele profissional que está do outro lado, sentado, vai te trazer todas as soluções. E daí você conversa com ele para ele te mostrar que a solução está dentro de você. Né? Ah, meu Deus, eu que tenho que resolver o problema, e o que ele vai te ajudar, na verdade, a organizar e a entender melhor quem você é, né? Qual que é o seu papel dentro desse contexto para poder pensar no seu desenvolvimento. E não é diferente nas instituições e nos projetos. Então, o primeiro passo é entender que existe uma diferença muito grande em sustentabilidade financeira de instituições perenes, com foco em geração de legado, e projetos culturais que podem também gerar legados ou gerar entretenimento, e os dois têm igual relevância, peso, importância, mas é só entender qual que é o seu papel no mundo. Mesmo dentro das instituições, a gente tem divisões. Uma coisa é uma instituição 100% pública, outra coisa é uma instituição que tem uma governança híbrida, que são instituições públicas com governança privada, e outra coisa é uma instituição que é familiar ou é uma iniciativa de um grupo que é privada. Né? Isso é extremamente relevante porque essas instituições todas, em sua governança, passam pelo desejo de alguém ou de uma curadoria que começou esse trabalho. Isso influencia diretamente na governança dessa instituição. Porque o Brasil ele tem uma questão que as governanças são muito personalistas. É o museu do prefeito, a orquestra do maestro, e a gente não consegue falar de sustentabilidade financeira voltada para o longo prazo se a gente não puder pensar também em governança com visão de longo prazo. Então, antes de entrar na questão dos endowments e na questão macro de como se busca esse recurso, o primeiro passo é entender o que é a instituição, o que é o projeto e como ela se relaciona dentro desse contexto. Vou falar um pouco mais rápido, porque não sei se vou conseguir ser tão britânico quanto o João. Em relação a... Uma vez que a gente tem essa clareza do que a gente é, o primeiro passo para pensar a mobilização de recursos é pensar objetivamente nas questões estratégicas de posicionamento. Então, como que eu me posiciono enquanto projeto ou instituição? Eu sei o que eu sou e para onde eu quero ir? Do ponto de vista de governança, então, quem está por trás dessa governança? É um projeto próprio com uma governança simplificada ou uma instituição que tem várias instâncias de governança? No caso das instituições perenes, tem uma brincadeira famosa que eu faço com os nossos clientes, né? O Sarão conhece essa brincadeira, que a gente costuma dizer que para você ser conselheiro de uma instituição como uma orquestra, um museu, e vale para instituições do terceiro setor também, como universidades, etc., esse conselheiro tem que ter o que eles chamam de 3 Gs, é uma brincadeira americana, que eles falam que o conselheiro tem que give money, get money or get out. Ou ele dá dinheiro, ou ele consegue dinheiro, ou ele pula fora. Essa brincadeirinha tem um aspecto muito importante, que o que é o conselho dessas instituições? Nada mais, nada menos do que a própria sociedade civil, considerando que aquela instituição, ou às vezes, no caso, aquele projeto, ele é relevante para aquela sociedade, com o potencial de se tornar um legado para aquela cidade ou para aquele país. Isso posto mostra que essas pessoas elas sentem que elas são corresponsáveis pela sustentabilidade financeira. Esse tema da sustentabilidade financeira está diretamente ligado da forma como a gente se relaciona com a nossa cidade. A partir do momento que a gente passa pelo Rio Pinheiros e ele é um esgoto a céu aberto e a gente não se choca mais com aquilo, e a gente não sente que aquilo é também nossa responsabilidade, não vai ser diferente com as nossas instituições que têm potencial de gerar legado. É o mesmo assunto. Cuidar da calçada na frente da sua casa e cuidar do seu museu, independente se ele é público, privado ou com gestão híbrida, é o mesmo assunto. Isso posto, então, a instituição ou o projeto, ele olha para essa questão do posicionamento, como ele se posiciona, para a questão se ele tem uma governança e se tem a sociedade civil de fato com ele, ou seja, acreditando que essa governança é da própria sociedade civil ou conjunta, corresponsável com a sociedade civil, e, por último, se tem visão de longo prazo. Esse projeto, essa instituição, é um projeto pontual para o ano que vem ou para esse ano? É um formato de olhar o financeiro, a sustentabilidade financeira. Ele é um projeto que ele vai
para os próximos 10, 20, 30 anos, que as futuras gerações também vão querer cuidar e precisam cuidar, é outra lógica de sustentabilidade financeira. Então, a visão de longo prazo não é apenas o que a gente quer que a instituição, ou o festival, ou o projeto se torne, mas é o orçamento. A gente olhar para as instituições também do ponto de vista orçamentário no longo prazo. Um aspecto muito curioso dos projetos culturais e das instituições culturais é que, quando se monta o orçamento, não se monta o orçamento da sustentabilidade financeira. O que eu quero dizer com isso? Você pensa no projeto de comunicação, de contratação dos artistas, etc., mas e a equipe de sustentabilidade financeira? Tem uma equipe voltada para o que eles chamam de development, né, de desenvolvimento, tem equipe de fundraising, tem equipe, a própria área de marketing de comunicação está alinhada com as possibilidades e as necessidades de geração de receita. De novo, voltando para o psicanalista, a solução está dentro da instituição. O captador externo ele pode fazer parte de uma estratégia, ele pode ser uma ferramenta para auxiliar isso. Bom, depois eu vou aprofundar esse assunto quando a gente for para o debate, só para poder respeitar o tempo e falar também dos endowments. Então, o foco de qualquer instituição ou de qualquer projeto é pensar na diversificação de fontes de receita. Então, essa instituição ou esse projeto que precisa levantar X milhões para o curto, para o médio, para o longo prazo, quanto desses recursos podem ser provenientes da área governamental? Quanto está ligado à diversificação de leis de incentivos entre município, estado e federação, ou até em potenciais parcerias com governos internacionais. Na área privada, quanto que é possível, dentro das empresas, se estabelecer parceria? Essa parceria é uma parceria de marketing de comunicação, e esse projeto, essa instituição, ele é uma plataforma de comunicação e marketing para essa empresa, ou é um projeto de responsabilidade social e com viés filantrópicos. É óbvio que ele pode ser híbrido, é óbvio que ele pode trabalhar as duas frentes, mas é importante a gente entender que o fator motivacional é diferente. Quando uma empresa entra filantropicamente numa instituição, ela está acreditando numa causa, que é diferente quando você conversa com o diretor de marketing, que ele está avaliando, e os dois são igualmente, de novo, importantes, eu não estou defendendo um lado ou outro, mas ele tem uma responsabilidade de que esse recurso vai dar retorno efetivo para a empresa. Então, é poder olhar para esses dois lados de forma profissional, madura e não passional. E o último aspecto, talvez mais relevante, é o aspecto da sociedade civil. Qual que é o trabalho dessa instituição em termos de angariação de recursos com a sociedade civil? Para além dos programas de amigos que existem, eles podem ser aperfeiçoados, mas enquanto doadores, mecenas e filantropos. O conceito do fundo patrimonial, em 45 segundos, né, que não vai dar, posso estender um pouquinho? Tá. Eu não sei quantos vocês conhecem o termo endowment, só para eu saber. Quem conhece, levanta a mão. Então, em linhas gerais, o que é o endowment, que aqui no Brasil é conhecido como fundo patrimonial? A palavra endowment, a tradução tradicional seria dotação. A gente trabalha com essa tradução de fundo patrimonial filantrópico, fundo patrimonial vinculado. Ele atende a instituições sem fins lucrativos. E imaginem um bolo de dinheiro, um fundo, que ele não é chamado fundo de reserva, vocês já vão entender por quê. Esse recurso ele fica aplicado de forma que o valor principal desse dinheiro ele é preservado e apenas parte desses recursos, descontada a inflação e a taxa de administração do gestor ou do banco, pode ser utilizado para uma instituição. É um mecanismo que em diversas instituições, na Inglaterra, Estados Unidos, hoje na Europa como um todo, isso está se ampliando. É uma ferramenta, no caso da Europa, porque também muitos governos começaram a diminuir o repasse de receita para as instituições, e, na verdade, é viver de renda, né? O Brasil vem batalhando por uma legislação desde 2011, que estava restrita à área educacional. Nós montamos e participamos, né, junto com uma coalizão do Fórum Internacional de Endowments, que colaborou para trazer a pauta da cultura para dentro desse tema. Esse tema acabou sendo ampliado para o que eles chamaram de amplitude de causa, para cultura, meio ambiente, segurança pública, área social, ambiental, enfim. E, no auge daquela crise do Museu Nacional, foi aprovada uma medida provisória, que foi a Lei 13.800, onde se instituiu a legislação para os fundos patrimoniais, que determinam a possibilidade de se criar uma organização gestora de fundo patrimonial. Normalmente, essas legislações internacionais elas têm benefícios fiscais para que você possa, as empresas e
e pessoas físicas possam fazer doações para esses fundos. No caso do Brasil, os benefícios fiscais não foram aprovados, né? Mas, curiosamente, a legislação que foi aprovada, embora, como o Sarão colocou, ainda não regulamentado, foi justamente a Lei Rouanet, né? A ex-Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Então, estamos no aguardo da regulamentação e estamos trabalhando um advocacy para que isso aconteça, para que a Lei de Incentivo à Cultura possa ser também direcionada recursos para o Fundo Patrimonial. Em linhas gerais, é isso, o fundo. Acho que no debate eu posso entrar mais no detalhe, explicar como que se capta para o fundo e para que instituições isso vale a pena e em que momento, porque está muito ligado à maturidade de governança da instituição. Nem todo projeto ou instituição vale um investimento no curtíssimo prazo se ela não estiver ainda estruturada do ponto de vista de governança. Muito obrigado, Ricardo. Você traz uma questão que é fundamental, que o Leiva toca também, e eu vou provocar, Renato, nesse sentido, que é a diversificação de recursos, né? Esse é o grande desafio, né? Do ponto de vista do incentivo fiscal, a gente só olha para a Lei Rouanet. Do ponto de vista das instituições mais perenes, ou mesmo a produção independente, né, a gente tem dificuldade de ampliar esse olhar, e certamente a Renata tem uma experiência imensa, né? Não de hoje, a Renata começou muito jovem, né? Era trabalho infantil penoso, né? Certamente quando ela começou, mas como é que é, Renata? Eu tenho... às vezes eu encontro com a Renata como um gestor cultural, às vezes eu encontro com a Renata como um patrocinador, né? E o que eu sinto terminou o festival internacional e as pessoas não têm muita dimensão. Muitos de vocês naturalmente têm, mas o mundo externo não tem a dimensão o quanto nós trabalhamos, né? Embora seja um evento anual, né? Terminou, no outro dia a Renata já fala assim, olha, semana que vem eu vou lá conversar com você. Coitado do Sarão, né? Não, coitada de você, porque... Mas eu falei, mas não tem férias, essas coisas? Não, a gente tem que começar a produzir o próximo. E produzir o próximo não só significa, do ponto de vista artístico, né, do que vai ser abordado o próximo, mas principalmente do ponto de vista da sua sustentabilidade, né? E esse desafio eu vejo muito em torno da diversificação de recursos. Renata, como é que é essa correria, o pensamento estratégico para conquistar mais recursos e para manter aqueles patrocinadores históricos? Como é que é esse desafio do dia a dia, Renata? Olha, eu acho assim, curioso, né? Porque o setor cultural é sempre cobrado que falta uma gestão, né? Mas, para a gente ter essa condição de ter uma gestão, a gente precisa desse meio, né? Então, você vê assim, vamos usar o exemplo da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não permite que você tenha qualquer outro recurso que não seja usado no próprio evento. Então, esses meses, quando a mostra acaba, por exemplo, a gente tem que fazer um pós-venda, a gente chama de pós-venda, porque não adianta você ter um patrocinador por um ano, né? Os patrocinadores da mostra estão há muitos anos. Por quê? Primeiro, você não pode prometer algo que você não vai cumprir. Você deu a sua palavra, se vira. Você vai ter que cumprir, vai ter que corresponder ao que você prometeu. Isso é importantíssimo, porque tem momentos na vida que a gente só tem a nossa palavra para contar. Então, ela tem que valer. E ela vale muito. E a gente tem que dar valor a ela. Segundo, você tem que fazer o tal do pós-venda. Você tem que chegar e apresentar. Olha, o que eu prometi está aqui. Você faz o pós-venda, quantas pessoas atingiu e tudo isso, né? E, como vocês falaram, a mostra tenta usar todos os recursos possíveis, né? A gente usa o PROAC, que é do Estado, a da Prefeitura não usa, mas tem um recurso muito significativo da Prefeitura, né? que é através da SPCine, da Secretaria da Cultura. Agora, não existe o setor cultural, a arte, sem um mecenato. Nunca existiu. O primeiro mecenato que, se a gente vai pensar, foi a igreja, sabe? Foi os reis, rainhas. Quando você vai nos museus, né? Aí os quadros de reis, rainhas, família real, ou santos. E aí isso foi mudando, a economia foi mudando, e não tem como a gente não depender de um mecenato e do governo.
Agora, o que eu acho que aconteceu nesse processo todo, o setor cultural ele teve muita resistência por muito tempo a apontar a sua importância econômica também, e que é um discurso que vem mudando, né? E que eu acho que com atraso, mas eu acho que a gente tem que, mesmo em conjunto, unificar um discurso que é, num mundo em que um dos maiores problemas é o desemprego, nós geramos emprego, nós geramos trabalhos. Que não tem condições de ter emprego registrado, mas tem várias pessoas hoje que vivem 6 meses de trabalho aqui, 2 meses lá, e elas vivem dessa maneira. Então, isso é um movimento que eu acho que é importante, que a gente está falando, geramos emprego. E num mundo que está exaurido, o meio ambiente exaurido, e que a economia, isso grandes pensadores falam, que ela não vai poder mais, o planeta não aguenta mais que a economia se baseie só no consumo, que a gente fala do crescimento é só do consumo. Nós produzimos um produto que não prejudica o ambiente, né? Porque o planeta está exaurido. Isso é uma verdade. E nós produzimos emprego. Tem uma nova geração muito interessante que ela não está tão interessada em consumir, em ter, né? Essa nova geração ela está muito interessada no compartilhamento. Então, não preciso ter um carro, eu não preciso até ter um apartamento, eu vou compartilhar. E eu acho que o setor cultural tem que aproveitar isso. E o crowdfunding é um pouco essa maneira, né? A gente está vendo também uma geração que gosta de participar. O crowdfunding, essa geração ela se sente participativa, né? Eu vejo assim que a mostra tem 43 anos, 43 esse ano. Ela existe, sempre existiu, porque ela tem um público engajado, né? Por um lado, você tem um evento que tem 43 anos, parece que facilita as coisas, porque, olha, tem 43 anos, então, já aconteceu no meio de tantos problemas, então você tem um pouco a garantia de que ele vai acontecer. Mas, por outro lado, politicamente, depende da mentalidade de um setor político, isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim, porque fica difícil de alguém pôr o seu carimbo, tipo, eu que fiz, eu que comecei. Então, claro que o setor político, o que eu vejo do setor o que eu acredito, né, na função política, ele não tem que ter, ele não pode confundir o público com o privado. Ele tem que pensar no que ele faz como um ser público, é para o público, é para a continuidade. Agora, isso para mim é tudo. Eu amaria ter tudo isso que vocês falam, ter essa gestão, ter essa equipe. Mas a realidade é isso. As pessoas que eu treino e que são, você vê as pessoas mais capazes, as melhores, elas arrumam emprego em outros setores. Então, a mostra tem essa tradição assim, de uma formação muito grande. Depois de vários lugares, eu encontro as pessoas, né, no setor cultural, em lugares que têm mais condições de manter a pessoa. E essa é uma grande dificuldade, né, de você poder ter as pessoas o ano inteiro, né? E então essa gestão eu tento ser profissional, falo assim, não, então isso aqui tem que ficar porque tem o aluguel janeiro, fevereiro, tem que devolver os filmes, tem que procurar patrocínio de novo, mas enquanto a gente não convencer, né, um setor, né, que a gente ninguém está fazendo um favor, né, na mostra. Falando da mostra não é porque eu sou egocêntrica, porque é a única coisa que eu sei fazer. Então, eu vou fazer assim. Enquanto eu não convencer, olha, você está falando com 150 mil pessoas, a mostra tem 150 mil pessoas, e um evento que a cidade tem um carinho, né? E você chega nessa pessoa com uma qualidade, né? Porque as pesquisas elas podem medir a quantidade, né? Mas não sempre a qualidade do encontro,
né, quando a pessoa encontra com algo da cultura. Por exemplo, aqui, né, eu não acho que o Itaú Cultural fez essa ocupação do Herzog porque ele achou que ia ser um best-seller, que ia ter fila na Paulista. Eu acho que eles fizeram porque eles acharam que era um momento importante para se fazer. E a cultura tem isso, a cultura desafia. Ela não é sempre agradável, a arte não é sempre agradável. E ela não é um produto de demanda, mas, às vezes, é mais de oferta, né? Eu acho que, como quase tudo que é criativo, né? Mesmo do comercial, você não sabia que você queria um iPhone antes do iPhone existir. Então, isso, eu acho assim que a gente é muito difícil a gente perder essa dependência, mas de leis, da política, mas porque nenhum setor é independente totalmente, né? Eu acho que a agricultura está ali pedindo para esquecer dívida, pedindo isenção de impostos, o setor automobilístico. A diferença, por exemplo, da Lei Rouanet é que não sou eu que tenho isenção, é o patrocinador que tem isenção, mas a isenção está no meio igual. Então, eu acho que o nosso passo, além de tudo isso, eu acho que é um passo muito importante, é a gente ter uma segurança e mudar esse discurso. Agora, a qualidade do contato, seria interessante pensar na pesquisa, não só no número, mas como a qualidade. Eu lembro, assim, o ano passado, por exemplo, uma coisa recente, tinha 2 senhoras na mostra falar comigo, e eu sempre fujo, né, porque tem muita gente que reclama também, mas aí essas 2 senhoras falaram, obrigada pela mostra, a gente é muito mais feliz durante a mostra. Então, tem uma coisa da qualidade. E a gente tem que conseguir fazer essa pesquisa medindo o número, medindo o impacto, o impacto na economia, quanto para o restaurante, para a lanchonete, para o café, mas também o impacto na vida das pessoas, né? E como se mede esse impacto na vida das pessoas? Eu acho que é um desafio. A gente tem que medir esse impacto e a gente tem que traduzir ele para a sociedade. É isso, falei bastante. Bom, eu acho que a Renata traz uma coisa de fundo, que é o quão a cultura é estratégica para o desenvolvimento de um país, né? Eu acho que o que está sendo dito aqui e como a gente pode convencer, mostrar informações, mostrar dados desta capacidade que a cultura tem de desenvolver um país, né? E a sociedade, por tudo que aconteceu nos últimos tempos, pela escassez de recursos, para um país que não cresce efetivamente há 30 anos, se a gente colocar o crescimento do país há 30 anos, é um crescimento quando muito medíocre, né? E a sociedade exige cada vez mais que os recursos vão para campos que são de necessidade básica aferíveis. E como é difícil a gente aferir o quanto gera felicidade a cultura, a gente sempre fica à margem desse processo. Para vocês terem uma ideia, eu sempre lembro, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, os americanos, para ajudarem a França, quando fizeram o acordo com a França, uma das exigências dos americanos foi que a França abrisse a fronteira para os filmes americanos. Fez parte da negociação da ajuda do pós-guerra, né? Tamanha relevância estratégica para os americanos em abrir o percentual de filmes americanos nas telas francesas. Quando o Brasil fez o acordo com Portugal, pagando, inclusive, parte das coisas que a família real tinha trazido para o Brasil, um dos acordos feitos foi do que Dom Pedro I fez, foi o pagamento dos livros da Biblioteca Nacional. Há um livro da Schwartzman, da Lilian, que coloca lá, foi o segundo item de pagamento de coisas que a família real trouxe aqui para o Brasil. Tamanha relevância, tamanha importância. Hoje a gente tem uma das 10 mais importantes bibliotecas do mundo, fruto não só do Napoleão, né, mas também fruto deste acordo de pagamento dos livros que vieram junto com a família real. E a gente não tem essa capacidade, eu acho que o mundo da cultura precisa buscar isso, de provarmos o quanto a cultura, o quanto a arte é estratégica para o desenvolvimento da economia.
Leiva, você fez uma série de pesquisas com o Datafolha, vai fazer uma próxima. Você conseguia aferir isso nas suas pesquisas, não só do ponto de vista do consumo cultural, mas da percepção das pessoas a respeito da relevância da cultura? Como é que isso apareceu nas suas pesquisas? Bom, as pesquisas que a gente fez foram pesquisas de hábitos culturais, né? Então a gente estava focado em ouvir as pessoas na rua para saber se elas estavam acessando ou não uma série de atividades culturais, né? Ler livros, ir ao cinema, teatro, circos, saraus, né? Um leque grande aí de opções. E o que a gente viu é o seguinte, né? A atividade mais acessada é o cinema, porque ele tem todo dia, tem de manhã até a noite, né? Está em vários lugares, está bem disperso pela cidade, né? E você tem uma média de uns 60%, 65% de pessoas que diziam ir a essas atividades. Quando você falava em teatros e museus, caía para uma faixa de 30 e poucos. Isso cidade, tá? Cidade de São Paulo. Se você vai, por exemplo, para lugares onde não tem cinema, não tem uma sala de teatro, não tem um museu, os índices vão cair bastante, né? Então, a pesquisa é focada principalmente em grandes cidades e capitais. Quando você vai para concertos, aí o número já cai, circo, 10%, 15% e tal. E as pesquisas também mostraram uma grande dependência de atividades gratuitas. Como a gente tem uma péssima distribuição de renda no Brasil, você tem mais ou menos, se não me engano, 30% das pessoas que só iam a atividades culturais, só vão se não precisar colocar a mão no bolso. Então, é um cenário complicado ali. E a gente tem algumas perguntas que dão, vamos dizer assim, um tempero dessa questão mais qualitativa. Por que vai, por que não vai e tal. Para cinema e teatro, ainda predomina uma ideia da diversão, né? Uma ideia de você relaxar um pouco do ambiente de trabalho, sair, se distrair, mas como assim? Você tem uma coisa... a gente ouviu muita gente de diferentes idades e tal, você tem uma diversidade também de interesses pela cultura, né? Cultura, não só manifestações culturais são diferentes, como os motivos que levam as pessoas a elas são os mais variados possíveis. Então aparece a coisa de aprender, se inspirar, conhecer coisas novas, ser provocado. Isso também aparece, mas menos, né? Teatro e cinema, a questão da diversão e estar com os outros aparece como principal força. Para museus, aí a questão do conhecimento já ganha um espaço maior. Mas o que a gente sente muito, um número que eu acho que é importante dizer aqui, é assim, mais ou menos só 9% a 10% das pessoas que vão a atividades culturais vão sozinhas. O que leva a gente vamos dizer assim, não sei se concluir, mas a colocar um pouco na roda a ideia de que assim, a cultura é um elemento, vamos dizer assim, que coloca as pessoas juntas, né? Assim, é um elemento de integração social. Então, assim, eu vou ver uma peça que meus amigos recomendaram e que também gostam, eu vou em atividades em que pessoas do meu círculo acham que é bacana, que é legal, isso me põe junto com elas, são elementos que estabelecem laço, a cultura estabelece laço entre as pessoas, né? Então, assim, uma coisa, daí a importância social, daí a importância da gente garantir uma vida cultural mais efetiva, né? E só para pegar carona num comentário da Renata, a questão do emprego, relatório do Ministério da Economia alemão, não é do Ministério da Cultura alemão, do Ministério da Economia alemão. O número de empregos gerados pela economia criativa é igual ao número de empregos gerados pela indústria automotiva. Isso tem um relatório que está no site deles lá, você pega e bate os números, não é chutação, não é fake news, né? Porque tem fake news e muitas vezes a fake news vem sob a forma de números, né? Então tem uma capacidade de geração de emprego muito grande. Muito grande. Quer dizer, é um eixo de desenvolvimento claramente. E não só por essa questão puramente financeira, né? O fato de ser um elemento que põe as pessoas juntas, eu acho que é algo para a gente pensar ali, né? E outra coisa que eu destacaria é a importância da escola. Assim, a gente fala pouco, mas assim, a arte precisa estar dentro da escola e cada vez mais eu acho que a arte vai num sentido não só do público poder fruir, mas das pessoas poderem fazer. Então, você tem que ter dentro da escola a oportunidade para o cara tocar um instrumento, escrever, pintar. E, em geral, as últimas gestões da cultura têm pouco olhar sobre isso, né? Quer dizer, a cultura olha, bom, isso não é problema meu, é da educação, e a da educação fala, bom, isso é problema lá da cultura, não é meu, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa acordar e precisa criar mecanismos para que as pessoas possam continuar fazendo cultura. Um exemplo besta,
mas teve uma fábrica de guitarra recentemente aí que acho que decretou falência. Quer dizer, você vai deixar de fazer um instrumento, entendeu? Em cima dessa multiplicidade de recursos, né, quando Leiva lembra da educação, né, de inclusive oferecer elementos para não só melhorar a qualidade de ensino, mas despertar o pensamento criativo da molecada na escola, da meninada na escola. Quando você faz um business plan para uma grande organização, Ricardo, você já pensou de como esse business plan pode dialogar com a saúde, com a educação, com a segurança pública e, com isso, diversificar o perfil da vinda de recursos? Você já viu alguma experiência dessa, internacional, enfim? Acho que 100%, Sarão. Acho que não à toa que eu comecei até a conversa falando sobre essa questão da comparação com a terapia, da gente entender onde a gente está e qual que é o contexto, porque eu concordo tanto com o ponto do João, no sentido de que educação e cultura caminham juntas, né? Então você também promove cidadãos que vão estar mais aptos a exercer a sua cidadania, e o que a Renata colocou, que também está ligado à construção do legado, né? Ou seja, as instituições, você muitas vezes tem uma orquestra que toca determinados repertórios, não pensando no mercado, mas pensando no que aquilo é relevante para a sociedade como um todo. Então, isso está diretamente ligado à função de cidadania da própria instituição e do próprio projeto e como que ela interage com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, etc. e tal. Por isso que eu queria só resgatar um ponto para poder responder sua pergunta, né, de exemplos de como pensar essa diversificação de fontes de receita, que quando eu mencionei a importância da governança no foco da visão de longo prazo, saindo agora um pouco da teoria, entrando na prática, né, que eu acho que a Renata traz muito o discurso prático, de complicado, porque o próprio dinheiro da lei de incentivo não permite com que eu tenha essa governança voltada para o longo prazo, e também porque pessoas boas depois elas vão embora. Aqui é o problema do ovo e da galinha, porque aqui mora o problema, né? A gente tem uma visão, na minha opinião, até um pouco equivocada, de que o brasileiro não doa, de que a pessoa física, que as grandes fortunas ou pessoas com recursos não dão recursos para as instituições, e até que o próprio governo deveria colocar mais recursos. Sem dúvida, tem um universo enorme para ampliar isso, mas também é fato que, muitas vezes, as pessoas que querem doar, elas não encontram esse arcabouço jurídico e de governança que elas falam, bom, mas se mudar o maestro, essa instituição vai continuar existindo? E se mudar o prefeito, esse museu vai continuar existindo? Então, o ponto que eu quis trazer da governança é nesse sentido. E daí está totalmente ligado, vou dar um exemplo do próprio do Museu de Arte do Rio, o MAR, que fez um trabalho para buscar sustentabilidade financeira com a sociedade do entorno. Então, tem todo um trabalho ali, no caso, de engajamento, né? Então, o museu trabalhou com a comunidade que mora ao entorno para pensar o que era relevante para eles do ponto de vista de moradia, da urbanização das comunidades próximas, da questão de saúde, e eles trouxeram essas temáticas para construir as exposições e colocaram lado a lado grandes artistas do acervo do museu com produções de obras que foram feitas pela comunidade. Agora, é fato também que, por mais que se encontre essa diversificação de fontes de receita, se o poder público, no caso ali de um museu público, não cumpre a sua função ou quebra um contrato de gestão, que é o que tem acontecido com algumas OS brasileiras, você não tem substituição, porque se uma instituição custa 20 milhões de reais, 10 milhões do governo, 10 milhões de outras fontes de receita, a parte dos 10 milhões das outras fontes de receita é feita e o governo tira os 10 milhões, ela quebra do mesmo jeito, né? Então, você tem um mix, na verdade, e é sobre isso que a gente está falando. Por isso, Sarão, que eu acho que é tão forte, tão relevante o conceito dos fundos patrimoniais, porque a única ferramenta que a gente conhece no mercado internacional, trazendo de novo a questão dos exemplos, que podem garantir a não personalização e uma continuidade justamente para aguentar as vacas magras. Só que isso se constrói ao longo do tempo. O fundo patrimonial, imagina que você está plantando uma árvore, você vai regar essa árvore, ela não vai dar retorno para manter o festival daqui nos próximos 3 anos. É daqui 40 anos, é os próximos 50 anos. Então, essa mentalidade a gente tem que trazer para o hoje, senão o amanhã não vai acontecer. A gente constrói o amanhã hoje. Ainda em você, Ricardo, até tem uma pergunta aqui. Quais são os bons exemplos de fundos patrimoniais
vinculados no Brasil. O Instituto Moreira Salles está aqui na pergunta de um... Então, a lei ela foi assinada agora em janeiro. Tá? Então, dentro dessa nova legislação, né, existem fundos patrimoniais pré-legislação. Dentro da Lei 13.800, que é a lei que instituiu o Fundo Patrimonial no Brasil, ela acabou de ser assinada, não regulamentada na cultura. Foi criada um fundo patrimonial que é do Rogério Zilberstein, no Rio de Janeiro, voltado para a arte e educação. E tem vários outros fundos sendo criados, das próprias... O Museu Judaico está criando um fundo... Tem instituições que estão criando fundos, MASP. Fundos guarda-chuvas, o MASP, e tem, obviamente, pré-legislação. Né? O próprio MASP já tinha feito, né, o seu fundo de endowment, que, na verdade, ele funciona, mesmo sem o arcabouço jurídico, ele já funciona inspirado na mentalidade do endowment, que é a preservação do principal e a utilização apenas de parte de receita. E nós temos algumas instituições ligadas a famílias do setor financeiro. Né? O próprio Instituto Moreira Salles é um ótimo exemplo, e a Fundação Bradesco é o maior endowment brasileiro. Né? Eles estão com um endowment que é gigantesco, de 45 bilhões de reais, voltado para a educação, apartado do banco. Ele carrega o mesmo nome. Então, isso é importante vocês entenderem. São instituições separadas e independentes. Por exemplo, a Fundação Ford, que é um exemplo internacional forte, ela não tem mais nenhum vínculo com a empresa. É uma homenagem à empresa que fez o aporte, no caso da Fundação. Mas, neste momento, nós estamos justamente trabalhando as governanças das instituições para que elas possam começar a constituir os seus fundos patrimoniais. Renata, você falou dos financiamentos coletivos, né? Você pensa em fazer para a mostra? Não, esse ano não. Pensei em determinada época, eu pensei, mas a mostra ia acontecer, tinha como acontecer, eu achei que não era um caso, mas é algo que eu penso. Né? Eu acho que, em determinado momento, eu penso. É muito importante, assim, para um evento, né, ter continuidade, é ele acontecer. Né? Ele não pode deixar de acontecer de nenhuma maneira, porque depois você não volta a fazer. Então, você tem que fazer, ele tem que ser um pouco elástico e você tem que priorizar. Né? Minha gestão é essa. Né? Eu penso o que é a importância A, B, C, e a importância A é o que chega ao público. Né? Então, quando tem que ter corte, eu tento atingir outras coisas, e a última coisa é mexer com o público, né? Como aumento e tudo. Agora, uma coisa... Posso falar mais? Claro. Então, o que eu acho importante, assim, a gente pensar no mecenato, patrocínio, né? Como a mostra tem 43 anos, eu tenho uma visão... Eu faço a mostra há 30, né? Então, eu tenho uma visão assim, do começo, do que era antes das leis, né? Antes das leis de incentivo, antes de uma mentalidade também dos empresários de patrocinar, e agora. O que acontece? A mostra era um evento mais de elite, porque não tinha legendagem em português, não tinha sessão gratuita, e tinha... o número de filmes era bem menor, né? E graças ao que há 4 anos, por exemplo, a mostra é um evento neutro, né? Porque eu fico pensando, eu acho isso importante, eu acho uma das questões mais importantes no mundo hoje, né? Então, eu, como empresária, eu tenho que fazer a mostra ser um evento neutro. Então, a gente paga ali para plantar 800 árvores. Eu acho a questão do refúgio outra grande questão do mundo hoje. O que a mostra faz? Contrata estagiários refugiados de 2 ONGs. Então, eu acho assim que você, como empresário que faz o seu evento, você também, na sua ação, tem que ser igual ao seu discurso. Né? Então, se são essas as coisas que eu acredito... E isso eu acho ajuda, porque você pensa assim, como gestão, se eu pensar friamente, eu falar, estou sem dinheiro, vou gastar aqui 15 mil reais para plantar árvore. Mas eu acho que é importante como uma imagem total, né, de uma coerência com o que você acredita, com o que você faz. Só que o meu erro qual foi? A mostra faz isso há 4 anos, nunca divulguei. Né? Eu acho que deveria ter divulgado, porque eu acho que isso ajuda. E outra coisa que eu também não falei, que eu acho importante, que eu acho
que é o consumo consciente. Eu acho que é uma tendência, se não esses milhões de passos atrás que a gente tem dado, né, ultimamente, mas a nossa tendência, a gente estava indo num caminho que era um consumo consciente. E esse discurso a gente tem que ter também quando vai falar com o patrocinador ou o que seja. O meu filho, por exemplo, tem 20, tinha 19 anos, a gente estava viajando, eu falei, vamos comprar aqui, ele estava com frio, vamos comprar um casaco aquele. Não, mãe, aí não, porque tem trabalho escravo. E eu acho que isso, assim, o patrocinador tem que entender que, se ele patrocina algo que o público tem que ser empoderado, né? Tanto se fala, o público tem que se sentir empoderado. Eu não vou consumir essa marca, ou eu vou consumir essa marca porque vai num evento que eu gosto, faz essas coisas que eu gosto. Então, acho que são duas coisas que a gente poderia pensar em usar mais. Renata, há um relatório importante na área do cinema na Europa que chama Relatório Nostradamus. O nome já é bem sugestivo, né? E ele aponta duas coisas. Primeiro, haverá uma diminuição dos recursos públicos para o cinema na Europa, e ele fala da questão da migração, a questão dos problemas climáticos que você coloca, que exigirão mais recursos dos Estados europeus, e ele fala também da vinda dos streamings, né, das Netflix da vida, que isso fará com que haja menos recursos para os filmes de arte, porque o risco, a experimentação, né, terá menos recursos desse universo Amazon, Netflix, Google, enfim, e Apple, né? Como é que você enxerga? Como é que a gente pode buscar mais recursos, principalmente o Leiva colocou no início a divisão entre entertainment, cultura e arte, né? Às vezes as pessoas usam como qualificadores entre si, como adjetivos, mas, obviamente, são coisas muito diferentes. Como buscar mais recursos para o mundo das artes, para os filmes de artes? Porque a mostra coloca uma luz muito forte neste campo, neste universo, né? E esse universo significa risco, significa experimentação e significa, em última análise, perder dinheiro, se a gente for olhar de maneira pragmática. Como é que você convence a sua equipe, os patrocinadores, de que este universo precisa ser preservado, até para a gente preservar a nossa capacidade de pensamento crítico, né? Como é que é esta relação? Como é que você enxerga lá o relatório Nostradamus? Eu acho, eu escutei o relatório, eu acho que isso é verdade, né? Até com quem trabalha na cultura, a gente fica numa posição muito difícil, né? Porque você vê tantos problemas tão urgentes e você fala, mais dinheiro para a cultura. Mas eu acho que o mundo não é feito de compartimentos, né? O problema, ele impacta tudo. A questão do aquecimento global é isso. Tem a questão da extrema-direita chegando, tem a ver com o aquecimento global também, por causa dos refugiados, né, na Europa, que tem muito por causa de guerra, mas muito por causa do clima também. Então, acho que a gente não pode ver em compartimentos. E a arte que é mais ousada, que é não a de demanda, mas a de oferta, né, ela precisa da confiança dos outros, né? E eu acho que a gente tem que convencer as pessoas. A gente tem que falar, olha, tem que se arriscar, tem que ver. Para os patrocinadores é bom isso também. E a gente tem que convencer os financiadores disso, porque você está na frente, sabe? Você não só concordar com tudo o que está acontecendo. Isso é bom para uma marca também. E isso, o governante, né? O nosso ideal de governante, quem é? Que pensa o bem da sociedade, né? Que pensa o que ele vai contribuir com essa sociedade, e dali que ele vai ser reeleito e tudo, não o quanto ele aparece mais, né? E a gente tem que convencer esse governante também. Agora, tem empresários com muita visão, né? Empresários, como falou do IMS, aqui do Itaú, e com essa visão, né? Com essa cultura. Né? O Bradesco na educação é muito forte também, o Itaú muito forte com a cultura.
E eu acho que a gente tem que convencer essas pessoas e tem que falar com essas pessoas. Não tem outra maneira. E mesmo gente do próprio cinema, o Marin Karmitz, que foi um dos... agora ele está se aposentando, está aos filhos, um dos grandes produtores de cinema, né? Ele produzia filme do mundo inteiro, os iranianos, coproduzia e tudo. Então, essa tendência antiglobalista também é uma dificuldade que a gente está tendo de ver o mundo muito compartimentado, né? E a arte, ela não tem fronteira, né? Ela acontece, ela dá o estado do mundo. E eu acho que isso vai continuar. Agora, com o streaming, né, que é o que você falou, tem uma coisa... O pessoal de cinema, às vezes, fica muito bravo comigo por causa do streaming. Outro dia li na Folha um artigo interessante que era os americanos reclamando da dublagem da Netflix nos Estados Unidos, né? Aí você pensa assim, vão dublar os filmes ingleses. Agora, na Itália, na Alemanha, todos os filmes são dublados. Na Espanha, é difícil se achar um filme em língua original. Olha que interessante. Tanto tempo falamos em como acessar o mercado americano, né? Como os produtos dos outros países conseguem acessar o americano. Com as plataformas, a gente está acessando. Dublados, mas estamos acessando. Produções brasileiras, produções do mundo inteiro estão vindo para o Brasil, seja série, seja filme, estão vindo para o Brasil, e produções do mundo inteiro estão indo para os Estados Unidos, inclusive produções brasileiras. Então, os streamings vão trazer um problema para o cinema físico. Mas ali está o que ele falou, que eu acho que é insubstituível. A cultura é o social. É o social, é onde você encontra as pessoas. E somos seres sociáveis. Eu lembro que eu estava num clube uma vez, um cara me chamou, vem cá, eu queria muito apresentar minhas filhas. Aí apresentou as minhas filhas. Não, eu queria apresentar minhas filhas para vocês porque eu conheci a minha mulher na fila da mostra. Então, eu acho assim, que você... Chamou para ser madrinha? Não, elas já estavam grandes, Sarão. Ainda tem. Mas você sabe que teve também um casal que veio aqui no Itaú Cultural e falou, olha, eu conheci minha mulher também aqui no Itaú Cultural. Então, tem essa coisa do romper, né, as fronteiras do digital. Ricardo, você queria falar alguma coisa sobre isso? Queria comentar sobre essa questão de compartimentar, justamente porque eu acho que a gente também tem que olhar para o terceiro setor de uma forma mais ampla, que às vezes eu sinto que a área cultural ela fica um pouco à parte, né? Então, por exemplo, essa própria decisão se vai ou não vai fazer um crowdfunding, por exemplo, para a mostra, né? Óbvio, né? O crowdfunding ele tem uma relevância não só apenas financeira, que tem a ver também com o engajamento da instituição, do projeto na sociedade, mas quando a gente começa a olhar também para a sustentabilidade financeira de instituições do terceiro setor, que não a área da cultura, a gente consegue ter essa visão mais macro do nosso papel nesse quadro, né? Então, por exemplo, a própria área de refugiados, né? Eu sou responsável também pelo Acnur, né? Pela Agência da ONU para Refugiados na área de fundraising, e eles fazem um trabalho amplíssimo, né, na área de crowdfunding, e que é uma outra lógica, né? Você está na lógica da urgência, né? Então a gente também compete com recursos também com essa área, né? Então quando você tem uma instituição que trabalha com refúgio, ou Médicos Sem Fronteiras, etc. e tal, de certa forma também a gente também está disputando, entre aspas, esse recurso. Por isso que é importante a gente olhar o nosso papel social e educacional dentro do contexto geral para poder pensar a sustentabilidade financeira. Era só trazer esse input, na verdade. Eu queria colocar duas coisas em relação ao comentário da Renata e a outra pergunta. Eu acho que existe uma conexão entre arte e entretenimento que às vezes a gente dá pouca atenção, né? Quando a gente fala de ser cinema ou teatro independente, alternativo, quer dizer, independente do quê, de quem, alternativo a quê? Você precisa ter uma outra coisa forte na outra ponta para você se contrapor. E no caso do cinema, alguns dos momentos de maior criatividade, onde você teve boom para os cinemas novos, a Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano e tal, coincidiu com momentos em que a indústria era forte. Então acho que existe uma conexão entre, assim, às vezes não muito clara, mas assim, o próprio fato de você ter uma produção efervescente, demanda, formação de profissionais para a área, puxa tanto para um lado quanto para o outro, né? Onde o teatro independente é forte, Nova York, Londres, que é onde tem o teatro comercial mais forte. Talvez, assim, ou seja, você tem
exemplos mega comerciais e, ao mesmo tempo, alternativos. Então, acho que existe uma conexão e a força de um puxa a do outro, e a gente precisa aprender a balancear as coisas do ponto de vista da gestão, né? Da gestão pública, na hora de você alocar os recursos aí. Ô, João, tem uma pergunta do público aqui sobre a cultura e dialogar com o mundo do esporte. Eu me lembro que, em algum momento, você tinha um trabalho forte de captação de um projeto que fazia esse diálogo pelo interior do país. Era você ou era outro produtor? A Caravana do Esporte. Não sei se tem esse nome, que é o projeto da Ana Moser. Ela tinha uma parceria com a Daniela Mercury, que eu não sei se existe ainda. Existe ainda. Mas, assim, também são coisas que muitas vezes a gente coloca em pratos totalmente separados e eles também têm uma proximidade, né? Quer dizer, o esporte também põe as pessoas juntas, né? Tem muita gente que critica por conta do lado da competição, mas do ponto de vista da educação, existem hoje uma série de metodologias que são aplicadas no esporte no sentido da integração, né? Porque assim, essa lógica do esporte mais competitivo é muito associada a uma visão um pouco militar ali, né, de competição, preparação física, superação, mas hoje existem já vários trabalhos diferentes onde a cultura, inclusive, pode estar associada ao esporte, né? Uma área, por exemplo, que a cultura tem começado a ganhar espaço é na saúde. Você tem uma série hoje de terapias para N tipos de problemas de saúde que são baseadas ou no teatro, ou na música, ou na produção audiovisual, né? Então, assim, quer dizer, a cultura, de fato, precisa sair do seu compartimento e assim, andar de maneira mais transversal ali pela sociedade, né? Esse entendimento que a cultura tem que ser compreendido como uma ação matricial às políticas públicas talvez seja o maior dos desafios, seja nosso para convencer os governantes, sejam dos governantes, enfim, dos legisladores, né? Se não me engano, os Países Baixos agora começaram a usar de maneira oficial e formal a arte e a cultura para combater a depressão, né? Acho que tem uma matéria que Dinamarca, né? Dinamarca, e a gente tem a dificuldade de avançar sobre isso. Mas eu acho que um dos grandes desafios que a gente precisa compreender é como a gente mede isso, né? É claro que tem coisas que a gente nunca vai medir, porque a subjetividade está presente na cultura e a gente não pode abrir mão disso. Mas encontrar formas de medir isso é um dos grandes desafios para nos convencer a ter esse trabalho transversal e para convencer os que injetam recursos, seja o poder público ou o poder privado, que também esse trabalho é relevante. Agora, sempre com o desafio de não nos transformarmos em ferramenta, em instrumento, porque esse também, às vezes eu vejo, vamos lá na educação, que a educação tem dinheiro, e a educação às vezes nos procura, né, procura muito cultura, vamos na cultura, porque é uma ferramenta para melhorar a disciplina na sala de aula, é uma ferramenta para aqui. Nós não somos ferramenta, nós não somos instrumentos, nós somos, eu acho que esse é a perspectiva de trabalho nossa, espaço de transformação das pessoas, né? E espaço de transformação das pessoas para desenvolver um país, né? E aí, lembrando de algumas grandes iniciativas, pega o Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, né? Um museu maravilhoso, tem um histórico de reunir um acervo sobre a arte popular do país inteiro, incrível, é dirigido por 2 pessoas, né, e que recentemente lançou um financiamento coletivo, né, e teve muito sucesso no financiamento coletivo depois de uma inundação lá. Então, ou mesmo o museu montado pela NISE, lá no Rio de Janeiro, que trabalha essa questão e que é ligado ao Ministério da Saúde, né? Trabalha essa questão das pessoas com distúrbios intelectuais, né? Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva. Uma pergunta aqui fala o seguinte: olha, a minha questão não é uma questão de necessidade de gerar demanda, a minha questão é imediata. Eu sou uma produtora de teatro e preciso captar agora, já. E não encontro fontes de financiamentos, né, necessárias para que eu capte. Como é que a gente avança sobre isso, né? Será que o FNC não poderia ser uma das
soluções, né? Visto que nos últimos 6 anos o FNC despencou. João, você tem uma longa pesquisa sobre teatro, né? Você fez um recorte, né? Como é que está o mundo do teatro na captação de recursos? Eu estava lembrando de um episódio dos Simpsons, não tem nada a ver, que ele dizia para o filho, você tem 3 frases que você precisa aprender para se dar bem na vida. Né? Boa ideia, chefe. Não fui eu, quando eu cheguei já estava assim. E segura aí que eu já volto. Esse é o tipo da pergunta que seria perfeito poder sair com a... mas vamos lá. Bom, é o seguinte, a gente sabe que, na hora do vamos ver, é essa pergunta que vem na cabeça do produtor. Né? Então, assim, o que eu recomendaria? Precisa investir em gestão. Investir em gestão, como o Ricardo está falando assim, você tem que conhecer as alternativas que você tem à sua frente, todas elas. Todas elas. Tá certo? Você não vai resolver com uma. A Renata aqui está dando exemplo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Crowdfunding ela não entrou ainda, mas talvez entre. O Animamundi precisou entrar esse ano no Festival de Animação e ajudou muito. Eles captaram mais de 400 mil. Então, assim, investir em gestão, conhecer todas as alternativas, se possível, ter alguém focado nisso, né? Um pouco de preparação, um pouco do que o Ricardo estava falando aqui. O que acontece? A gente tem muito um perfil de não valorizar a gestão na área cultural. Então, você pega as nossas universidades, elas formam o artista, elas não formam um cara que quer trabalhar na área cultural, mas que não é o artista. Que pode ser o produtor, que pode ser o cara do marketing, o cara que vai fazer a administração, porque tem que pagar as contas também, tem que prestar contas. Seja no edital, na Lei Rouanet, você tem uma questão ali de transparência, como você falou, de governança, que vale no micro e também vale no macro ali. Então, assim, conhecer as ferramentas, ver, olhar para o seu produto e, assim, em qual ferramenta essa peça que eu quero fazer se adapta melhor. Se eu sou um cara com mais experiência, que tem uma trajetória, que, de repente, numa Lei Rouanet, eu consigo mostrar isso, ou não? É a minha primeira vez, então aí vai ser mais difícil a minha situação, então talvez eu tenha que ir para editais, eu tenha que ir para o SESC e tal. Mas, para você ter uma ordem de grandeza, a gente fez um mapeamento, no ano passado, da produção teatral paulista. A expectativa de alguns produtores que têm uma visão mais geral ali, era que tivesse por volta de 800 peças, alguma coisa assim, sendo apresentadas por ano. A gente identificou 1.600 peças. Ou seja, existem... Aqui em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo. 1.600 peças fizeram pelo menos uma apresentação na cidade. E aí você identifica, desde editais municipais, editais estaduais. Eu acho que o edital da Funarte já estava meio balançado ali, não lembro se tem peça que se viabilizou via edital da Funarte, SESC, algumas coisas ligadas à Secretaria da Educação, por exemplo, os CELS hoje, né? Eles são assim uma ferramenta fundamental para garantir o acesso à cultura nas periferias. Por quê? Porque eles são equipamentos culturais que estão onde os outros não estão. O grosso dos nossos equipamentos culturais estão concentrados nas regiões oeste e central e no início da leste, norte e sul. Né? Quando você vai se afastando desses eixos, cai. E aí os céus aparecem com muita força. Então, acho que é basicamente isso. Olhar as alternativas, né? Escolher as mais adequadas e tentar, se possível, criar uma estrutura de gestão que seja permanente. Para que, sim, esse ano vai sofrer, o ano que vem tem que ser um pouco mais leve. E você tentar reduzir, vamos dizer assim, a tua dificuldade de captação e, como o Ricardo falou de novo, tentar pensar lá para frente. Eu sei que é difícil, às vezes, quando você está com uma peça para pôr em cartaz, olhar lá na frente, mas eu acho que tem que ter esse olhar. Tem que olhar mais para as várias fontes, começar a olhar para público, se conseguir e for para o palco, fazer uma bela divulgação, tentar entrar em contato com o público que está indo lá, né, e aí sim, devagarzinho, diversificando as alternativas. Né? Eu vou pôr um pimenta aqui, já falaram que a gente tem que terminar. Um ministro da França, que foi ministro por 8 anos na França, Jacques Lange, se não me engano, falava em francês, eu não sou tolo de repetir aqui, que eu vou passar vergonha, falava que eventos vão ao vento. O nosso modelo de financiamento, e aí lembrando muito da Lei Rouanet, é centrado em eventos. Né? Agora, no plano anual, você consegue passar o recurso de um ano para outro, enfim, agora nos últimos tempos, mas são sempre centrados em eventos. Né? E aí vocês estão exigindo que os produtores planejem de médio e longo prazo. Né? É um pouco
a angústia da Renata, né? Eu tenho que fazer algo de médio e longo prazo, né, que se repete anualmente, com planejamento, com estratégia, só que os modelos de financiamento hoje que o Brasil se recorre são todos atrelados a eventos, portanto antagônicos. Como é que vence essa questão? Eu acho que você deu a deixa para trazer uma boa notícia, na verdade, que Opa, boa notícia. O dinheiro de longo prazo é diferente do dinheiro de curto prazo, né? O doador, né, e a pessoa física e o mecenas, quando ele pensa em fazer uma doação que está ligado a testamento, herança, e daí não estou falando só das grandes fortunas, estou falando de doações gerais, mas em volumes mais expressivos. Esse valor de doação de longo prazo, ele está intimamente ligado à governança de longo prazo. Então, até a discussão que teve, né, que saiu também quando teve a questão do Museu Nacional, que depois a Lili Safra deu dinheiro para Notre Dame, mas não deu no Brasil, teve uma grande discussão nesse sentido. Vai completar um ano agora, em setembro completa um ano. Completa um ano. O que está por trás, não conheço, obviamente, nesse exemplo específico, a intimidade motivacional da doação dela, mas uma das questões que você levantou era até que ponto o Museu Nacional tinha esse arcabouço, de novo, jurídico e essa visão e governança de longo prazo apto a receber esse recurso. Então, pegando a tua provocação e só complementando um pouco o que o João colocou, a partir do momento que você insere dentro do seu planejamento, de curtir, que é pequenininho, é você montando o grupo de teatro, é a peça, mas você insere no teu planejamento, no teu orçamento, a questão da governança voltado para a captação e voltado para a visão de longo prazo, naturalmente, o próprio exercício mental de fazer isso, você começa a ter como primeiro resultado essa diversificação de fontes de receita, de entender onde que você está nesse contexto global e o que você pode buscar, mas você também começa a encontrar outros modelos de negócio sem ter que deturpar o teu conteúdo artístico e a sua essência do ponto de vista social, educacional, para que você possa encontrar outras ferramentas que também vão além do mecenato e do patrocínio. A gente está falando apenas de mecenato e patrocínio, mas existem, às vezes você encontra dentro do formato das instituições 2,5, né, que são modelos de negócio que você tem geração de negócio, propriamente dito, com impacto social. Então, é pensar abrir a cabeça para esse formato. É óbvio que não é fácil, é óbvio que para quem está no dia a dia não está conseguindo sobreviver para os próximos meses, esse discurso ele é um pouco incômodo, porque ele é meio utópico na primeira sensação. Só que a única forma de mudar é começando, é fazendo isso, né? E, de novo, o fundo patrimonial por que ele é tão legal? Porque mesmo que ele não traga o resultado no curtíssimo prazo, ele exige, ele obriga a instituição a ter uma governança de curto prazo no hoje. Então, ele acaba provocando essas mudanças. E lembrar que a gente está falando de governo, estamos falando de empresa, mas não esqueça que existe um potencial tremendo de captação de recursos de pessoas físicas, para além do crowdfunding, que é pouco explorado no Brasil. Eu acho que isso é algo que a gente deveria trabalhar e colocar nos nossos planejamentos. Hoje, quem mais explora pessoa física são os fundos de criança e adolescente, né? Fundo de criança e adolescente e instituições do terceiro setor, de forma geral, né? Eles fazem um trabalho fortíssimo, né? Se não me engano, não sei se eu vou dar, depois a gente checa o número, mas é na ordem de 26 milhões de reais, por exemplo, que Médicos Sem Fronteira capta aqui no Brasil. Puxa, né? São valores muito expressivos. O próprio Acnur, com pouquíssimo tempo, já levantou mais de 4 milhões, né? Então, é algo que, óbvio, isso não vai, são instituições grandes, mas que a pessoa vai olhar para a estrutura, não tem uma estrutura enorme, às vezes são duas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Renata, quer comentar alguma coisa? Além da credibilidade que você falou, que é uma questão determinante nesse seu desafio de captação, tem outras questões? Tem esse... Como você falou, é o ideal, né? Mas eu acho que o que a produtora aqui está sentindo, assim, a gente sempre tem um incêndio para apagar, né? Então, essa energia, que a gente usa essa energia para apagar o incêndio, né? Mas eu aprendi muito aqui. Vou querer conversar com vocês mais, viu? Mas tem isso. Eu não sei, eu faço amostra sempre assim, olha, essa eu vou fazer, no futuro eu não sei, a do ano que vem eu não sei. Aí eu só quando eu falo, não, vai acontecer, que eu assumo que eu vou fazer. Eu tenho que mudar, temos que mudar essa mentalidade, mas é difícil, viu? Com as condições que a gente tem, é bem difícil. Bom, eu acho que, de fato, o desafio
é fazer com que a sociedade entenda, o governo entenda e nós, produtores, possamos entender que cultura é estratégico para o desenvolvimento do país. Acho que esse é o grande desafio. E fugir da sazonalidade ou do humor do governante do momento, ou humor do empresário do momento, para que a gente possa superar essa situação de eventualidade, né? Como diria lá o ministro francês, superar esse vício e compreender que nós não somos eventos que vão ao vento, mas nós somos um espaço de transformação. Isso tem uma coisa Pode que terminar. eu lembrei, né? No cinema começou a gente tem que usar os recursos que a gente tem, né? No cinema começou a história da Ancine, censura e tudo, todo mundo ficou desesperado. Quando a gente pensa que isso é ilegal, a censura, quando existe leis, existe Constituição. Então, ninguém pode aqui falar do Herzog de novo, vamos fechar aí essa exposição. Isso não existe. Então, esse medo... o medo ele nos poda muito, então a gente não pode é quase um terrorismo, né, de Facebook, da internet que está acontecendo, que está trazendo um medo, então de temas e tudo, mas a gente tem que ter essa consciência. No cinema foi isso, a censura, você sempre, peraí, isso é proibido, pode ter impeachment se isso acontecer. E é isso. Eu acho que os seres pensantes têm que se unir nesse momento, né, o jornalismo e tudo, se unir e pensar, não, existem leis, existe a Constituição. Desculpa, Saron, não. Posso só pegar claro. Sim, eu queria pegar carona no que a Renata falou. A Renata já está começando a aquecer a próxima mesa. Não, pode ficar aí. Sim, não, que eu acho que é fundamental é diálogo. Né? Assim, a gente e seria até bom que pessoas que estão hoje à frente da área cultural do governo federal olhassem um pouco para o passado e que, assim, durante a ditadura militar, foi um dos momentos em que a gente teve um volume de ações ligadas à política cultural enorme. A Funarte foi criada nessa época, a Embrafilme, que depois deu origem à Ancine, Conselho Federal de Cultura, o primeiro Plano Nacional de Cultura dessa época. Foram feitas tentativas de integração entre as áreas. Quer dizer, por mais que a gente reconheça toda a violência, toda a censura, todo o lado negativo que a gente teve durante o governo militar, foram feitas ações importantes para a cultura que estão aí até hoje. Né? Ou seja, existe espaço agora, precisa ter diálogo, né? Você não ter medo e ter diálogo, porque num período de polarização, duvido que a gente encontre boas soluções, um jogando pedra no outro. Claro. Né? Mais uma vez, pensar a cultura e a arte como um espaço de desenvolvimento estratégico de um país, né? E de transformação das pessoas. Eu acho que isso a gente precisa convencer a sociedade, porque também a sociedade está incomodada com os recursos para a cultura, e convencer os governantes e os empresários. Mas a turma aqui já aqueceu, me falaram que era até às 11h15, eu fui até às 11h17, já aqueceu a próxima mesa. Tem até uma pergunta que eu deixei aqui para a próxima mesa, a respeito de Ancine e arcabouço legal, e certamente a próxima mesa vai ser ainda melhor do que essa. Obrigado, e agora eu passo a bola para o Mag.